Graças e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, no livro de João, no Evangelho de João, agora no capítulo 9. João, capítulo 9. Vamos ler, a princípio, apenas o versículo 39. João, capítulo 9. Vamos ler, a princípio, apenas o versículo 39. Finalzinho do capítulo. Leitura do livro do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém. Vamos orar. Deus eterno e glorioso, graças te damos, Pai, por esse dia, pelo teu santo dia, o dia em que o Senhor preparou para que tua igreja, espalhada por toda a terra, se reunisse para proclamar publicamente as virtudes do teu reino, para te prestar culto, para te louvar, para te adorar. E obedecendo, Pai, teu santo chamado, a tua convocação solene, nós que estamos, Senhor, para te prestar culto, para te adorar, para te cantar louvores, para salmodiar ao Senhor, reconhecendo que não há outro Deus digno de louvor, adoração, reconhecendo que tudo está em tuas mãos, reconhecendo que só o Senhor é soberano. Por isso nós te louvamos, por isso nós nos reunimos, porque foi para isso que fomos chamados, para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o teu evangelho, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ó Santo Deus, que ela seja luz nas nossas vidas, que ela transforme o nosso ser, as nossas atitudes, e que nós possamos viver para a tua glória, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, com teu Santo Espírito, guia-nos, abre os nossos olhos, desvenda para nós o mistério da tua palavra, faz com que nós reconheçamos, Pai, as tuas virtudes por meio do teu evangelho. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, pois sem o Senhor, sem o teu Santo Espírito, nós não conseguiremos. Mas se o Senhor nos abençoar, certamente nós entenderemos a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nessa manhã, apesar de ter lido apenas um versículo, nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo 9 nessa manhã. E nós estamos em uma sequência, né? Nós vimos que no capítulo 8, um capítulo muito extenso, o Senhor estava ali nos dias da festa dos tabernáculos e entrou em alguns embates com os fariseus que trouxeram uma mulher adúltera para o Senhor julgar, porque eles queriam pegar o Senhor em uma contradição. Mas agora, no capítulo 9, que é uma sequência imediata também daquilo que aconteceu, alguns teólogos afirmam que ainda estavam nos dias, no último grande dia da festa dos tabernáculos, o Senhor vai fazer um grande sinal. Nós sabemos, eu já disse em outros momentos, que o Evangelho de João ele tem como objetivo mostrar que o nosso Senhor, Jesus Cristo, é Deus encarnado. E o Senhor realiza 7 grandes sinais. O primeiro sinal que nós estudamos há quase um ano atrás foi quando o Senhor transformou água em vinho nas bodas, no casamento de Caná da Galileia. Pouco depois o Senhor curou o filho do oficial do rei, sem nem vê-lo. Mas na frente o Senhor curou um paralítico, um coxo, que estava no tanque de Betesda.
Depois o Senhor multiplicou pães e peixes. O Senhor andou sobre as águas, como nós lemos hoje também na leitura alternada. E agora o Senhor estava prestes a fazer outro grande sinal, outro glorioso sinal. E nós vimos que os sinais que Cristo fez revela que Jesus tem domínio sobre a criação. Revela que ele não está sujeito à sua própria criação, senão que ele está acima de tudo. Revela que ele tem todo o poder, que ele faz tudo conforme a vontade do seu Pai. Revela que o Senhor Jesus é Deus. Que ele domina sobre tudo, que ele tem poder criador, que ele pode modificar até a natureza, se isso for do seu propósito. E agora no capítulo 9, o Senhor Jesus vai fazer a cura de um cego de nascença. Ele vai fazer o cego enxergar. E com esse texto, certamente, ao longo da história, muitos outros cegos enxergaram a verdade. Quero começar, meus irmãos, com a leitura que mostra a cura do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fez na vida daquele homem, entre os versículos 1 e 12 do capítulo 9. Diz assim a palavra dessa manhã, a palavra do nosso Deus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Aqui, meus irmãos, está uma das narrativas belas, incríveis da palavra do nosso Deus. Texto muito conhecido, até pela situação um pouco estranha de como o Senhor Jesus realiza esse milagre. Nós vamos analisar cada ponto desse acontecimento em todo o capítulo. E nos versículos 1 e 2, que é dito: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Então eles estavam andando por Jerusalém e viram aquele homem cego de nascença. Certamente já um homem conhecido daquele lugar, como fica explícito no relato, de que ele ficava pedindo esmolas. Então não era uma pessoa desconhecida, era alguém que as pessoas recorrentemente viam naquele lugar como um mendigo. E os seus discípulos olham para aquele homem, vê aquela cena, intrigados porque eles estavam começando a andar com o Senhor, a compreender as verdades do Evangelho, a compreender como entender o mundo, a verdadeira cosmovisão, a verdadeira visão de mundo. E eles agora têm uma indagação. Versículo 2 é dito: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, Rabi, para o Senhor Jesus Cristo, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Então estava claro que ele era um cego de nascença. Ele nasceu naquela condição. Ele nunca tinha visto nada. Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Essa é a pergunta deles. E eles ainda vão além na pergunta. Ele ou os seus pais? Quem pecou? Ele ou seus pais?
E claro que essa crença que eles tinham era uma crença deturpada da palavra de Deus. Era uma crença falha, fraca. Eles acreditavam que toda doença, que toda condição má que um homem podia padecer, que um homem podia ter, ela derivava de um pecado imediato. Olha, ele pecou, fez tal coisa, por isso ele está padecendo essa doença. A interpretação errada de um texto que nós já falamos aqui em outros momentos, de que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos. E eles achavam como uma espécie de maldição hereditária. Olha, o pai pecou, então ele nasce dessa forma, deformado, com um problema, com uma falha. E essa crença, infelizmente, ela ainda perpetua no meio do povo de Deus, na igreja, quando o Senhor Jesus Cristo já deixou bem claro que não é bem assim. Infelizmente, o misticismo ele entra de tal forma na igreja que manipula a verdade de Deus e faz com que as pessoas tenham crenças malucas. Mas o Senhor Jesus responde no versículo 3. Nem ele pecou, nem os pais dele. Nem ele pecou, nem os pais dele. Então Jesus está ensinando que nem toda circunstância má, nem toda situação estranha, às vezes ruim, difícil das nossas vidas, ela é derivada de um pecado imediato, de um erro próprio que nós cometemos. Mas é fato, sim, que algumas circunstâncias são frutos do pecado. É fato que o pecado ele gera consequências, que podemos passar por problemas dificílimos por causa do pecado. No Antigo Testamento tem um exemplo muito claro. Não sei se os irmãos estão lembrados de Geazi. Geazi era servo de Eliseu. E aquele famoso texto de Naamã, que Naamã vai querer ser curado da lepra e manda ele mergulhar 7 vezes. E Eliseu não aceita depois os presentes que Naamã queria dar por gratidão, por aquilo que ele tinha feito. Geazi inventa uma mentira quando Naamã está indo embora, vai atrás de Naamã e diz, olha, chegam uns homens lá, agora a gente vai querer os presentes. Era mentira, ele queria para ele. E Eliseu, quando ele chega com os presentes, Eliseu confronta ele, você pegou os presentes, pois agora você vai também pegar a lepra de Naamã. E como fruto do seu pecado, ele ficou leproso. Mas nem sempre é assim. Nem toda situação, circunstância, doença, problemas que nós temos é fruto de pecado. E nós bem sabemos, claro, que toda dor, toda tristeza é antes de tudo fruto do pecado original, que entrou no mundo e trouxe morte, tristeza, dor. Mas esse não é o caso que Jesus está falando. Jesus responde, nem ele pecou, nem os pais dele. E quando Jesus disse que nem ele pecou, nem os pais dele, ele também não está dizendo que aquele homem era santo, que nunca tinha pecado. Ele está falando que ele não pecou para ter aquela situação, para estar naquele problema, para estar cego. Mas o que acontece é explicado pelo Senhor Jesus Cristo ainda no versículo 3. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso aconteceu para que as obras de Deus fiquem evidentes na vida desse homem que é cego, ou que estava cego. Nós podemos nos perguntar muitas vezes qual é, então, a causa do nosso sofrimento. Porque muitas vezes nós sofremos, porque muitas vezes nós padecemos situações. E, meu irmão, a resposta pode estar aqui. Deus precisa ser glorificado na sua vida. E nem sempre a glória de Deus virá com cura do que você está padecendo, ganhando os presentes que você necessita, que você pede. Mas às vezes a glória de Deus está em entender, como Paulo foi obrigado a entender, que a sua graça basta, é suficiente. E o Senhor é glorificado por ser o nosso conforto, o nosso consolo, o nosso castelo forte. Qual é a causa do sofrimento, das tristezas? Muitas vezes é para que Deus seja glorificado. Nós devemos ter em mente, meus irmãos, que não precisamos de tudo nessa vida agora.
Porque tudo, a majestade, a glória eterna já nos foi prometido. Mas não para essa vida. Porque se a gente quiser tudo para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Versículo 4, o Senhor continua: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o Senhor nos confronta sobre a urgência, a necessidade de proclamar as virtudes do Evangelho enquanto é tempo, enquanto é dia. Principalmente para aqueles dias que Jesus estava com eles. Que coisas únicas iam acontecer, porque a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem estava diante deles. E ao passo que essa situação tão incrível, fantástica do Deus Todo-Poderoso habitar com o seu povo, ao passo que isso acontecia, João nos relata também a tristeza daqueles que o negaram. Ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. E por que isso aconteceu? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz do mundo. E enquanto ele está em nós, é dia. Ele nos faz luzeiros do Senhor. Esses sinais, meus irmãos, marcavam o ministério do Senhor Jesus Cristo, revelando quem de fato ele é. Deus. Aquele que dele emana toda luz. Aquele que tem luz própria. E o texto continua. Depois de dizer isso, versículo 6. Jesus cuspiu na terra. Veja que ele não pergunta nada ao cego. Ele não faz nenhum convite até então. Ele simplesmente age soberanamente na vida daquele homem. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e untou os olhos do cego. Passou a lama de saliva nos olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. Era um tanque que tinha esse nome. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui está um grande milagre do Senhor. O grande sinal do Senhor, Jesus. E por ser um texto um tanto estranho ao nosso ver, a gente pode se perguntar, mas por quê? Por que não apenas tocou os olhos? Por que não, como ele já fez curando, só tocando as pessoas? Ou por que ele não simplesmente deu uma ordem e ele curou aquele homem? Ele podia fazer isso. E é verdade, ele podia. Mas o Senhor estava mostrando que ele se relaciona de forma pessoal com cada um. De forma única com cada um. Ele está mostrando que ele não está preso a métodos, senão que ele é soberanamente livre para fazer o que quer, da forma que lhe agrada. E nós vemos a obediência, fruto do toque sobrenatural de Jesus. Aquele cego, não é relatado se ele questionou nada, se ele perguntou por quê. Não é relatado isso. É dito que ele foi ao tanque de Siloé, lavou-se e voltou vendo. E o evangelista João faz questão de dizer que o nome daquele tanque era Siloé, que quer dizer enviado. Porque o enviado de Deus estava agora fazendo a sua obra. Como ele continua fazendo nos nossos corações, hoje em dia, a sua obra. E nós vemos a cura milagrosa que o Senhor realiza naquele dia. Nós vemos a glória de Deus ser colocada agora na vida daquele homem, mendigo, cego, que nem tem um nome revelado, para que nós saibamos quem ele é, mas apenas um pequenino que o Senhor decidiu salvar, que o Senhor decidiu curar. Aquele cego agora estava sendo alvo de um grande sinal, de um grande milagre. Ele era duplamente cego e agora ele ia passar a enxergar duplamente. Versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam:
Não é este o que fica sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou dos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e me estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. E agora vemos as primeiras testemunhas daquilo que o Senhor tinha feito na vida daquele homem. Nós vemos o espanto deles, o espanto daquelas testemunhas, a ponto de dizer, não pode ser ele. Aquele homem é cego de nascença, não existe isso. Nunca se ouviu dizer que o Senhor, que alguém cego de nascença passou a ver. Não existe isso na medicina, não existe isso em lugar nenhum. Não pode ser ele. E as testemunhas ficavam espantadas ao ver aquele homem semelhante ao espanto de quando vemos, ou talvez que tenha acontecido na nossa vida, quando outras pessoas nos viram, que nos conheciam como perdidos, ímpios, e tempos depois nos veem e dizem, olha, ali é fulano de tal, desse jeito. Crente, agora servo de Deus. A regeneração, a obra de Deus causa espanto, porque claramente não é uma coisa natural, e sim miraculosa do Senhor. Quantas vezes nós não nos surpreendemos com a mudança que Deus faz na nossa vida e dos nossos irmãos? E que Ele continua fazendo nas nossas vidas, mesmo depois de crentes, que Ele vai nos aperfeiçoando quando nós decidimos de fato amar o Evangelho acima de tudo, amar a Deus com todo o nosso coração. E Ele vai nos transformando diariamente, a ponto de as pessoas olharem para nós e não mais nos reconhecer. Dizer, esse não pode ser Mário, esse não pode ser Gabriel, Sara. Não é a mesma pessoa. Foi transformada. Aquele homem era cego, mendigo, pedinte, incapaz, necessitado. Essa era a condição dele. E Jesus transformou, deu a ele visão, dignidade e verdadeira vida eterna. Jesus estava dando nova vida para aquele homem. Não era só uma vida social que Jesus estava fazendo aquele homem com o Santo Espírito de Deus. Era fazer nascer de novo. E eles perguntam daquele homem. É óbvio que isso seria uma dúvida. É óbvio que esse seria um questionamento. Aqueles vizinhos que o conheciam perguntam. Como lhe foram abertos os olhos? E essa pergunta, obviamente, continha grande curiosidade. Porque é evidente que tal coisa só podia acontecer no âmbito sobrenatural. E ele dá testemunho do que aconteceu em sua vida. Ele dá testemunho, assim como a mulher samaritana que imediatamente ouviu o que o Senhor falava dela, que ela corre para a cidade e vai dar testemunho. Aquele cego que agora passou a ver, passa a dar testemunho de que foi alvo de grande salvação. De forma que isso nos ensina que nós devemos dar testemunho do nosso Deus a todo tempo. E ele faz a feliz descrição da sua cura. Olha, o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lama, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Eu fui e voltei vendo. Eu agora enxergo. Você, meu irmão, que se diz curado espiritualmente. Você que diz ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, regenerado pelo Espírito Santo. O que é que te impede de testemunhar todos os dias para todos que você conhece a respeito do Senhor Jesus Cristo? O que é que te impede se você diz ser alvo de tão grande salvação? Aquele homem tinha acabado de passar por isso. Ele não tinha estudado, ele não tinha conhecimento algum. Certamente, naquele tempo já era difícil ter conhecimento, ainda mais um cego. Certamente não sabia ler, não sabia nada. O que ele sabia é que ele havia sido alvo de uma grande salvação. E imediatamente, sem título, sem conhecimento, ele passa a proclamar o que o Senhor Jesus fez na vida dele. Ele não sabia nem como era a face de Jesus.
Porque quando ele saiu de diante do Senhor, ele ainda saiu cego. Ele só passou a enxergar depois que ele se lavou. Mas ele já dava testemunho do que tinha acontecido na vida dele. O segundo passo dessa narrativa acontece entre os versículos 13 e 23. Vamos ler. Levaram ao fariseu aquele que antes era cego. Veja que eles levaram aos fariseus. E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei e me estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. E relato triste quando a gente analisa a palavra do Senhor. Aquele homem que era cego havia sido levado à presença dos fariseus e eles, ao se depararem com aquele homem, que eles sabiam que era cego, eles tinham conhecimento, os testemunhos já tinham certamente dito, eles levaram ele aos fariseus para ele provar, para ele explicar o que foi que aconteceu. Uma coisa como essa não podia passar batido em Jerusalém. E aqueles homens que se diziam doutores da lei, que assistiam nas sinagogas, nos templos, eles não conseguiram ver a glória de Deus agindo sobre a vida daquele homem, que nasceu cego, mas agora estava vendo. Eles não conseguiram perceber uma evidência óbvia, física, de que o Senhor havia efetuado tão grande milagre na vida daquele homem. Essa, meus irmãos, é a verdadeira cegueira. Essa cegueira ela é causada pela escravidão do pecado. O pecado cega o homem. O pecado impede o homem de ver o óbvio, de ver a verdade plena de que Deus é soberano sobre tudo. E que Cristo havia de vir e padecer em nosso lugar. Senão não podíamos ser salvos. Mas aqueles homens estavam dominados pelo pecado, de forma que estavam cegos sobre toda a realidade. Eles estavam cegos porque eles eram incapazes de perceber a glória de Deus. Eles não tinham capacidade. E é dito que eles levaram aquele homem aos fariseus, e João deixa bem claro, e era sábado, o dia em que o Senhor Jesus fez lama e abriu os olhos. Porque aqueles homens deturpavam tanto a lei, criavam tantos preceitos acima da lei, em cima de leis, coisas que não é permitido ao homem criar coisas, criar novas regras. Aqueles homens haviam criado até uma regra que não podia se fazer barro no dia do Senhor. Mas a forma como Jesus curou aquele homem foi justamente fazendo lama e untando os olhos ao cego. E João deixa sabiamente isso. E era sábado, o dia que Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez. Tem dito que outra vez os fariseus já perguntaram a ele. Ele respondeu. Ele pôs lama, veja, parece que vai encurtando a resposta dele, né? Ele já repetiu, reproduziu tanto, e aqueles homens não queriam ouvir, e ele diz, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me, estou vendo. E o homem dá
outro testemunho aos fariseus, dizendo isso. E eles queriam a todo custo mostrar que o Senhor Jesus Cristo era um pecador. Mostrar que aquilo não podia ser um sinal de Deus. E no versículo 16 é dito: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Em compensação, outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Meus irmãos, o quarto mandamento, o mandamento do dia do Senhor, foi totalmente deturpado pelos fariseus. Eles criavam regras e mais regras, preceitos e mais preceitos, a fim de enredar, de prender as pessoas, de manipular, por causa do legalismo que habitava o coração deles. Eles achavam que, por obedecer muitas regras, iam alcançar o favor de Deus. Quando nós sabemos que nós só alcançamos o favor de Deus pela graça. Pois somos incapazes de, por nossos métodos próprios, merecer algo diante de Deus. Eles estavam diante de um cego de nascença, que acabava de ter os olhos abertos, enxergava. Mas eles que podiam ver, na verdade, estavam totalmente cegos para a verdade de Deus. Jesus não estava com isso revogando o quarto mandamento. Nenhum mandamento foi revogado. Porque o que ele estava realizando naquele dia era uma obra de misericórdia, uma obra de caridade, uma obra de amor, uma obra divina ao Senhor, de abrir os olhos ao cego para que ele compreenda, enxergue a glória de Deus. E a escravidão do pecado causou cegueira naqueles fariseus. Eles não podiam compreender o óbvio, que uma coisa tão grandiosa, tão magnífica, de fazer um cego enxergar, só podia vir da parte de Deus. Só podia vir da parte do nosso Senhor. E de novo perguntaram ao cego. Veja que eles ficavam fazendo perguntas e mais perguntas. De novo perguntavam ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? O que é que você diz então? Quem é que você acha que ele é? Explica aí pra gente. E o cego respondeu. Ele respondeu: é um profeta. Óbvio, o conhecimento que ele tinha acerca do Senhor Jesus ainda estava sendo construído. Ele não tinha nem visto a face do Senhor. Ele só tinha ouvido as palavras de Cristo: vá e lave-se no tanque de Siloé. A única coisa que ele tinha ouvido. E depois de pensar, raciocinar, a resposta que ele tinha: ele é um profeta. Ele tinha sido alvo de uma grande obra. Mas nem ele, ao certo, sabia dizer o que estava acontecendo na vida dele. Porque o Senhor ainda estava tratando ele. Estava ainda abrindo seus olhos espirituais. Mas já ardia uma fagulha de fé que aquecia o seu coração para receber a verdade plena de Deus, quando ele fosse chamado pelo Senhor de uma vez por todas. E os judeus, versículo 18, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais deles. Veja a incredulidade. Aquele homem era ali da região. Ele vivia pedindo a vida inteira. Há quem diga que ele tinha mais de 40 anos. Não era um jovem, um adolescente. Já era um homem. A vida inteira naquela situação. Todos conheciam, vizinhos que já tinham dado testemunho. E o Senhor faz essa grandiosa obra na vida daquele que tinha testemunhas, para que ficasse registrado isso. A cegueira do pecado, meus irmãos, é tão grande que é mais fácil, por seu próprio mérito, pela sua inteligência, você desmentir o milagre do Senhor. Você dizer que é mentira, do que você crer. É o que os homens fazem constantemente. Quando olham a criação, a glória de Deus em tudo que foi feito, na perfeição do mundo, do universo. E eles preferem dizer: isso é fruto do acaso. É mais fácil você mentir por uma coisa absurda do que reconhecer a glória de Deus em tudo. E eles passaram a desconfiar que o homem não era cego de verdade. Não, isso aí deve ser uma armação.
Então, a gente só vai acreditar agora quando a gente encontrar os seus pais e confirmar com eles que você é cego, que você nasceu cego. E eles decidiram chamar os pais. E os pais dele se apresentam diante daqueles fariseus. Versículo 19 é dito. E eles perguntaram: este é o filho de vocês? Vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Nós podemos aqui observar a tonalidade das perguntas. Eles estão inquirindo agora, os pais, como se eles fossem criminosos. Olha, primeiro, esse é o filho de vocês? Vocês têm certeza? É esse mesmo? Depois, olha a forma como eles constroem a pergunta. Que vocês dizem que nasceu cego, não é nem que é cego, que vocês dizem que nasceu cego. E se isso é verdade, como é que agora ele está vendo? Eles preferiam pôr em xeque a verdade daquela família, uma verdade óbvia que a população local conhecia, do que crer na obra de Cristo, do que crer no milagre do Senhor. Então os pais responderam. Temos a resposta dos pais deles, que não é nada agradável, não é nada feliz. Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Confirmaram. Mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. E o que João nos relata no seu evangelho é: os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já tinham combinado que se confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Essa, meus irmãos, é a estratégia, a estratagema daqueles que negam ao Senhor. Os homens ímpios, maus, poderosos, se juntam contra o ungido Filho de Deus, como está no Salmo 2. Eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E até que sejam que fossem inimigos, eles fazem as pazes, como Pilatos fez, para acabar com a glória de Deus. Para tentar fazer o Senhor sucumbir. Mas a verdade é que é tudo em vão. E do céu, o Senhor ri-se deles. O Senhor zomba deles. Porque não há nada que possa fazer com que a glória do Senhor diminua. Com que o seu poder diminua. Com que o seu propósito não seja realizado. E mesmo podendo ver o que havia acontecido com seu filho, o texto nos relata que eles estavam agora alegres, pulando de alegria. Porque o filho que nasceu cego a vida inteira agora enxergava. Eles não falam isso, só diz, olha, ele tem idade, vai falar por ele mesmo. Porque os falsos mestres, meus irmãos, os falsos pastores, os falsos profetas, eles manipulam a verdade. Eles ameaçam as ovelhas, eles cercam as ovelhas com mentiras e começam a enredar, olha, se sair daqui você não é crente, você só é crente aqui. E criam regras e mais regras. E você não pode fazer isso. Você só pode escutar tal tipo de música. Você tem que usar essa roupa específica. Esse linguajar específico. Senão você não é crente. E nós podemos observar a pecaminosidade também daqueles pais. O apego que eles tinham ao status social. Ao status religioso deles. Que eles preferiram sucumbir às ameaças dos fariseus do que devotar toda a glória a Deus pelo que ele tinha feito na vida do seu filho. Que esse não seja nosso exemplo, meus irmãos, diante dos ímpios poderosos deste mundo. Diante daqueles que aparentemente detêm algum poder. Não se esqueça de que você é servo do Todo-Poderoso, do Onipotente, do Soberano, do que tem todo o domínio. Que poderá em fazer o homem? Não há status, não há força, não há nada que supere a glória de Deus. A verdade
é que eles estavam todos cegos, mesmo enxergando. E o que era cego agora passava a enxergar. Vamos ler a continuação do relato, agora do versículo 24 ao versículo 34 desse texto. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Essa é a segunda parte do interrogatório que aqueles fariseus fazem para aquele homem. Aquele homem que era cego e passou a ver. Ele ainda não tinha podido nem desfrutar agora da visão física, ver as belezas da natureza, mas ele já estava testemunhando a glória de Deus. Então, versículo 24, chegaram pela segunda vez chegaram a ele. Mais uma vez agora vão interrogar o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade. Olha a ameaça, Tony, ameaça. Diga a verdade diante de Deus. Agora, jure por Deus na nossa frente. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele é interrogado outra vez. E fica claro mais uma blasfêmia dos fariseus contra o Senhor Jesus Cristo. Eles olham para o Deus infinitamente santo, infinitamente justo. Dizem: diga a verdade, porque nós sabemos que ele é pecador. Esse Jesus aí não é Deus. Ele é pecador. Olha que coisa terrível as palavras daqueles fariseus. No versículo 25 é dito: ele respondeu. E nós vemos, como nós lemos na parábola de Cristo, como o Senhor disse que o Espírito ia colocar na nossa boca as palavras que tínhamos que falar quando fôssemos inquiridos pelos pecadores. Que Ele encher os nossos corações. A nossa língua ia saber o que dizer sabiamente. Não porque somos bons e inteligentes, mas porque espiritualmente o Senhor ia nos guiar. E agora aquele homem que não tinha aprendido nada, ele vai fazer um testemunho incrível da glória de Deus. E aqueles que são doutores da lei vão ficar totalmente encurralados pela palavra. Ele respondeu: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eu experimentei a misericórdia de Deus. E eles retrucam, eles rebatem. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Por que eles estão perguntando tanto? Uma estratégia. Como uma estratégia de um policial que fica fazendo a mesma pergunta do investigador para ver se o cara vai entrar em contradição e dizer: olha, peguei no erro. Mais uma vez eles perguntam: como é que ele abriu os olhos? Ele queria ver se agora ele ia contar alguma história que destoasse da inicial, que saísse do contexto. Eles queriam pegar aquele homem em contradição. Essa estratégia eles já tinham usado com o Senhor Jesus Cristo. Quando apresentaram uma mulher adúltera, dizer: agora a gente apedreja, a gente faz o quê com ela? Para ver se Jesus ia entrar em contradição com a sua palavra. Mas o Senhor abriu os olhos ao cego, mas também abriu-lhe a boca
para proclamar as virtudes do seu reino, a gloriosidade do milagre do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, ele respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. E com vocês não ouviram, vocês não quiseram entender. Por que vocês querem que eu repita outra vez? Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Olha como o homem foi sábio agora nas palavras. Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Nós vemos a resposta do homem e como os fariseus retrucaram. E que terrível é cada vez mais eles afundando em seus pecados, cada vez mais eles imergindo nas trevas, na cegueira da alma, que agora eles estavam olhando para aquele homem dando testemunho de Cristo, de Deus, e aqueles homens agora levantam outro homem e evocam Moisés. Olha, a gente é discípulo de Moisés. É como se eles tentassem comparar Moisés com Cristo, um homem, um falho, um pecador, que Deus usou, mas que não pôde nem entrar na terra prometida, porque era um pecador. Eles olham agora e comparam com o grande eu sou que tinha chamado Moisés. Diz: não, a gente prefere Moisés do que Deus. Porque o nosso orgulho não nos permite mudar pelo Senhor. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse a gente nem sabe quem é. A verdade é que Moisés, o tempo todo, testemunhou do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que toda a obra de Moisés, tudo que Moisés foi levantado para fazer, foi a respeito de Cristo. E o homem respondeu: olha a sabedoria que vem do alto, que enche o coração do eleito quando é colocado em situação de constrangimento, em situação pública de defesa da fé. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. É estranho que vocês que se dizem mestres em Israel, que se dizem conhecedores da verdade, que dizem conhecer majestosamente cada detalhe, viver plenamente para a glória de Deus, é estranho que vocês não saibam quem ele é, sendo que ele fez um milagre soberano. O estranho não sou eu ter sido alvo da sua glória. É vocês que se dizem conhecedores de Deus, não saber quem é ele, se ele fez uma obra de Deus na minha vida. E ele continua o seu relato de forma graciosa. E é óbvio que aquilo não vinha daquele homem iletrado, mas vinha do alto, enchendo o seu coração, enchendo a sua alma. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Meus irmãos, isso é uma verdade grandiosa. O Senhor não atende a pecadores. O Senhor não faz isso por mãos dos iníquos, apenas pela mão do Santo Deus. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Agora o cego, o mendigo, estava ensinando aqueles doutores da lei. O Senhor atende aqueles que obedecem a sua palavra, a sua vontade. É a estes que Deus atende. E ele continua: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Até hoje isso não existe. Ninguém abre os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, uma argumentação lógica, simples, direta e verdadeira. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. É evidente, meus irmãos, que essa sabedoria não vinha daquele homem, que não havia sido ensinado, que era iletrado, que era pobre, necessitado, incapaz, mas que essa sabedoria vinha do alto, enchendo o seu espírito, o seu coração com as virtudes do Evangelho do Senhor. E eles trazem essa verdade indiscutível. Jesus fez algo único na minha vida. E ele só fez isso porque ele é Deus. Porque ninguém que não seja o Senhor pode fazer isso. Pois ele foi enviado por Deus. Por isso que o Pai o atende. Porque ele obedece a sua palavra.
porque ele pratica a verdade. E agora, mais uma vez, a gente vê o que de costume os fariseus faziam quando se encontravam cercados pela verdade, mas cegos, sem compreender, com o coração obscurecido, incapazes de crer numa verdade óbvia, aparente para todos. Eles mais uma vez vão argumentar agora contra o homem, o argumento ad hominem. Mais uma vez agora eles vão atacar aquele que está falando, aquele que foi alvo da glória de Deus. Eles não tinham mais o que falar, porque o que ele havia dito era fato. Deus não atende pecadores. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que abriu os olhos a um cego. Ou seja, isso só pode vir da parte de Deus. E eles agora, enredados pela verdade suprema da glória de Deus, a resposta deles é, versículo 34, mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Quem você acha que é? Seu pecador, seu iníquo, seu pobre, seu impuro. E o expulsaram. E o texto diz que eles expulsaram aquele homem da sinagoga. Aquele homem foi excomungado. Meus irmãos, esse é o grande exemplo de intrepidez na pregação do Evangelho. Aquele homem foi até o fim, porque ele havia sido alvo da transformação verdadeira que Deus faz nos nossos corações. Enquanto seus pais não amaram ao Senhor como devia, com medo de serem expulsos. Aquele homem ele foi excomungado por aqueles que se diziam líderes. Mas você pode ser expulso de onde for. Se você for fiel à palavra do Senhor, você deve ter a certeza de que Ele estará com você sempre. Nós não precisamos da aceitação de absolutamente ninguém, senão a do Senhor Jesus Cristo. Senão que nós devemos viver em santidade, pregar o Evangelho com fidelidade, com intrepidez, apresentar a glória de Cristo a toda criatura. Aqueles homens eram incapazes de enxergar o que era óbvio. Um cego enxergou. O ódio dele pelas coisas celestiais, pelas coisas sagradas, ficaram evidentes. E eles rejeitaram aquele que verdadeiramente viu o Evangelho, que conheceu a glória de Cristo. Aqueles homens tinham a necessidade de nascer de novo, porque tanta sabedoria, conhecer tanto a lei, não queria dizer nada se o seu coração, se o seu espírito estivesse amortecido por causa do pecado. Assim como o Senhor disse a Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Aqueles homens tinham a necessidade, como todos nós temos a necessidade de nascer de novo. E essa era a obra que o Senhor estava fazendo na vida daquele cego que agora passava a ver. E por fim, o relato final está nos versículos de 35 a 41, que diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. E Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga e foi encontrá-lo. E foi atrás dele. Mais uma vez mostrando para nós que a lógica da salvação é sempre essa. É Jesus que vem atrás de nós. É Ele que vem nos resgatar. É Ele que vem nos tirar da lama, da cegueira, das trevas. Enxertá-los na videira. Enxertar-nos na videira verdadeira. Na sua família. E Jesus ouviu que tinha sido expulso o homem. E ao encontrá-lo, ele perguntou: você crê no Filho do Homem? O Senhor havia tirado daquele homem
duplamente as escamas. Aqui o impedia de ver o mundo físico, mas também o que o impedia de ver o mundo espiritual. A verdade do Evangelho, a glória de Deus. Agora ele faz o chamado para a verdadeira vocação do homem, que é adorar a Deus. O homem foi chamado para glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor, para glorificar. E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aquele homem estava totalmente curvado, dobrado à vontade de Cristo. Ele já tinha sido alvo de tão grande salvação, de tão grande misericórdia. E agora o Senhor estava completando o chamado eficaz na vida daquele homem. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? O que o Senhor disser, eu creio, porque isso jamais aconteceu de um cego ser curado, de um homem que nasceu sem enxergar nada passar a ver. E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Ou seja, sou eu sou o Filho do Homem. Eu sou Deus, como ele já tinha declarado antes. E a resposta, como de todo aquele que tem a vida transformada pelo Espírito de Deus, a resposta de todo aquele que é regenerado, que tem um coração de pedra substituído por um coração de carne, só pode ser essa. Se você foi transformado por Cristo, a resposta só pode ser esta. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor, e o adorou. E agora ele está totalmente curvado a Cristo, dando a resposta do Evangelho de que o Senhor fez grande obra na vida dele. Ele estava agora plenamente curado, fisicamente e espiritualmente, apto para viver para a glória de Deus. As ovelhas ouvem a voz do pastor e a seguem, como ele fez. E como um verdadeiro eleito do Senhor, do bom pastor, ele se curvou e adorou a Deus verdadeiramente. E agora Jesus continua. E agora Jesus vai dar um ensinamento amplo. No versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Gostaria que você abrisse comigo o livro de Isaías. Abra a palavra do nosso Deus no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 a 12. Vamos ver a confirmação da palavra de Deus. Isaías, a palavra é essa, pregada séculos antes por Isaías. Isaías 6. Isaías 6, de 9 a 12. Aí está mais ou menos no meio da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. 9 a 12. Então ele disse: vai, diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne-se insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes as casas. E fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. E agora aqueles homens que aparentemente viam, não enxergavam nada. Os fariseus, os pais, mas aqueles que não via, passou a ver. Aqueles homens que aparentemente tinham audição perfeita,
ouviram a proclamação do Evangelho de Deus, mas não entenderam nada. Mas aqueles que eram mortos espiritualmente, o Senhor trouxe vida a eles. Jesus é o cumprimento de tudo. E alguns dos fariseus que estavam ao redor, como diz a Escritura no versículo 40, alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Olha como eles se sentiram ofendidos. Então a gente é cego também? Porque você está dizendo que a gente não compreende, que a gente não entende essa verdade que você está trazendo? E Jesus agora vai além. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Se vocês fossem cegos, vocês seriam como crianças que não percebem nada. Mas agora, porque dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Mas agora, porque vocês dizem entender, muito pior, a ira de Deus está sobre você. Condenação do Senhor está sobre vocês. Mesmo enxergando, eles estavam cegos. Mesmo diante da ação soberana de Deus, seus olhos não puderam contemplar a glória de Deus. Eles conheciam todas as profecias, eles conheciam a lei completa, mas não foram capazes de reconhecer o Senhor que havia dado a sua vida pela igreja, que havia de entregar a sua vida ao seu povo. Eles não conseguiram compreender a grandiosidade do reino de Deus, a glória de Deus. Esse é o desfecho, meu irmão, dessa grandiosa passagem da Escritura. Essa passagem linda, magnífica. Jesus encontra um necessitado, um pobre, um cego, assim como nós estávamos pobres, cegos e nus. E ele o envia para lavar os olhos. Faz lama, unta os olhos daquele cego e envia: vá, lave os olhos. E o cego volta vendo. E aqueles que aparentemente eram saudáveis, que viam, que não estavam necessitados, não enxergaram que o Senhor Jesus está nos ensinando também nessa manhã. Que sem Ele, sem a sua misericórdia, sem a sua justiça, sem a sua graça, sem o seu amor, todos nós estamos cegos. Todos nós estamos perdidos, porque não conseguiremos, por nossa própria força, contemplar a verdade primordial da nossa existência. E sem isso, meus irmãos, aquele que vive desse modo, cego para o Senhor, caminha para a morte, caminha para a ira de Deus, que se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem, que detém a verdade pela injustiça, como aqueles fariseus. E a verdade é que nós somos criados para adorar a Deus, para desfrutar do seu amor, para nos deleitarmos nele, para todo o sempre. Essa verdade, meus irmãos, só pode ser revelada pelo Santo Espírito de Deus, por meio da fé, de modo que quão bom é o Senhor, quão bom é o nosso Deus, que nos tem mostrado a nós, os pequeninos, frágeis, pequenos, não tem nenhum poderoso da terra aqui, somos todos pequenos. E Ele tem revelado-se a nós, Ele tem revelado o seu perdão, Ele tem revelado a sua graça, que nos livra de todo pecado, que nos livra da condenação eterna que a gente merecia. Nós que antes vivíamos sem enxergar, recebemos a verdadeira visão daquele que é a luz do mundo, daquele que faz resplandecer o céu, a glória de Deus em nós pequeninos, como alvos do seu amor. Nós que antes estivemos totalmente cegos, carentes, necessitados, nós somos adotados como filhos, como herdeiros daquele que criou os céus, a terra, do verdadeiro rico e soberano Senhor, do verdadeiro sábio Deus, que derramou seu sangue em nosso favor. E só recebe essa glória, essa graça, aquele que crê verdadeiramente para a salvação. Que infinita dádiva, meu irmão, que infinita alegria é saber que a coisa mais importante que temos, aquilo que tem de primordial nas nossas vidas, aquilo que tem de mais precioso, não foi alcançado por nós, pelos nossos méritos. A saber, a salvação de Deus, a salvação eterna, não foi alcançada pela nossa força,
não foi alcançada pela nossa sabedoria, pois era impossível que a gente compreendesse por aquilo que nós estudamos e entendemos. Senão que pela graça o Senhor nos deu tudo, nos fez enxergar, nos fez compreender, nos fez crer verdadeiramente na obra de Cristo. Que o Senhor nos faça, meus irmãos, cada vez mais enxergar a glória do Evangelho, a importância e a profundidade que isso é para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê verdadeira intrepidez para pregar a verdade a toda criatura. Você tem medo de pregar o Evangelho? Você tem receio de pregar a palavra do Senhor? Por quê? Se o Deus que governa o universo está conosco, se o seu Espírito habita em nós, que mal poderá me fazer o homem, se Deus me prometeu a eternidade com ele? Não se acovarde, meu irmão. Não seja covarde. Pregue a palavra de Deus. Proclame as virtudes do seu reino e os méritos de Cristo. Aquele que faz o cego ver, que faz o coxo andar. Mas na frente vamos ver que ele faz o morto ressuscitar. Ele é o nosso Deus. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Portanto, que toda glória, toda honra, louvor, adoração, exaltação seja dada ao Senhor pelos séculos dos séculos, do soberano Deus. Amém. Vamos orar. Deus eterno, glorioso, Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, nós te damos graças pelo Teu amor, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor nos entregou, pelas Tuas virtudes, ó Deus, pela Tua glória. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu tão grande salvação. Nós somos gratos porque estávamos cegos e o Senhor nos fez ver. Estávamos pobres e o Senhor nos fez ricos. Estávamos nus, mas o Senhor cobriu as nossas vergonhas. O Senhor cobriu as nossas iniquidades. O Senhor trouxe justiça verdadeira por meio de Cristo nas nossas vidas. Por isso nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, nosso Senhor, reconhecendo que não há outro pelo qual importa que nós nos reunamos para prestar culto, senão ao soberano Deus, ao grandioso Senhor do universo, que nos chamou para a verdadeira luz, que emana a sua luz por nós, nos fazendo pequenos candeeiros do Senhor para iluminar a terra. Usa-nos, Pai, para proclamar as virtudes do seu reino. Usa-nos, Senhor, para pregar a tua justiça a toda criatura. Fortalece-nos. Ajuda-nos a viver em santidade, Pai. Que a nossa vida seja verdadeiro testemunho da transformação que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Senhor. É assim que nós te oramos, te agradecemos. Amém. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Convido vocês a se colocarem de pé. Eu fiquei tirando para não descarregar.